trabalhos de hoje. Senhoras e senhores, boa noite. Eu sou Paulo André Moreira Pedrosa e, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Santo Amaro, agradeço desde já a presença e a participação de todos nessa palestra. Agradeço e parabenizo também, desde já, a diretoria dessa casa, na pessoa do nosso incansável presidente, doutor Alexandre Fante, nossa vice-presidente, doutora Daniela Pagliuca, e também do nosso diretor secretário-geral, doutor Gustavo Dias Rosa, diretoria essa que tem feito um trabalho exemplar à frente da nossa OAB Santo Amaro. Agradeço também desde já aos nossos palestrantes, é uma honra para essa casa e para as comissões coordenadoras do evento recebê-los e poder aprender e compartilhar conhecimentos sobre esse tema que é tão caro para os operadores do direito. Pedimos a gentileza de todos os participantes que mantenham seus microfones desligados. Por outro lado, se puderem manter as câmeras ligadas, é muito legal para os palestrantes e para os participantes terem esse feedback visual de quem está participando da palestra. Então, se puderem, microfones desligados e câmeras ligadas. Como a gente combinou com os palestrantes, para uma melhor organização, a gente pede que as perguntas referentes à palestra sejam feitas pelo chat e no final das palestras a gente vai ler todas as perguntas e os palestrantes vão poder responder e debater com todos. O presidente, Dr. Alexandre Fante, em nome da 102ª subseção de Santo Amaro da Ordem dos Advogados do Brasil, tem a grande honra de recebê-los para a palestra A Visão Financeira como Apoio às Teses Jurídicas. Esse evento foi organizado pela Comissão de Direito Empresarial, coordenada pela presidente doutora Cláudia Fernandes Santos Dias Rosa, pela Comissão de Compliance, presidida por mim, Paulo André Moreira Pedrosa, e também pela Comissão de Cultura e Eventos, coordenada pela presidente doutora Marta Voltas. Para ministrar a palestra de hoje, a OAB Santo Amaro solicita que o doutor César Augusto Ferreira Nogueira faça a leitura do currículo dos nossos palestrantes convidados. Boa noite. Gostaria de somente cumprimentar o doutor Paulo Pedrosa, doutora Cláudia Rosa, os nossos palestrantes e a todos os presentes. Tenho o prazer de fazer a leitura do currículo. Gostaria de iniciar pela nossa palestrante, doutora Ana Beatriz Martucci Nogueira Moroni. Doutora Ana Beatriz é sócia-líder da área de Turnaround e Restructuring da Deloitte Brasil, formada pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, com LLM em Estruturas e Operações Empresariais pela FGV. Há mais de 10 anos se dedica exclusivamente à insolvência, já tendo atuado em mais de 100 casos de recuperação judicial e falência por todo o Brasil. Nosso outro palestrante, Dr. André Souza, é sócio da área de Financial Advisor da Deloitte São Paulo. Possui mais de 12 anos de experiência em avaliação de empresas, modelagem financeira, gestão de caixa e otimização de capital de giro, tendo participado de processos de fusão, oferta pública de aquisição, aquisição, venda, viabilidade econômica, fairness opinion, reestruturação financeira, revisões independentes de planos financeiros, captação de recursos, entre outros, atuando na coordenação das equipes e como responsável técnico. Atuou ainda em serviços para diversos setores da economia, como destaque para energia, infraestrutura, manufatura e instituições financeiras. Atualmente integra a equipe de reestruturação do Brasil e lidera a prática de otimização de capital de giro. Bacharel em administração de empresas pelo Instituto de Ensino e Pesquisa INSPER e pós-graduado em gestão de finanças pelo Instituto de Ensino e Pesquisa INSPER. Muito obrigado, doutor César Nogueira. E agora, com a palavra, a presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB Santo Amaro, doutora Cláudia Fernandes Santos Dias Rosa. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria muito de agradecer os palestrantes pela disponibilidade de estarem aqui, nos ensinando um pouquinho esta noite. Temos muitas ideias aí adiante, que vão ser muito proveitosas e muito legais. Gostaria de cumprimentar o doutor Alexandre Fante, que entrou na sala também, né, para nos prestigiar aí com essa palestra. E passo a palavra agora para a doutora Ana Beatriz, para o doutor André, como eles preferirem. Muito obrigada. Primeiramente, eu queria agradecer muito o convite da OAB Santo Amaro, em nome da doutora Cláudia, do doutor Paulo André. É uma honra e uma super responsabilidade também a gente falar aqui para um público tão seleto. A ideia dessa nossa conversa
é tornar um bate-papo, nada muito teórico, a gente trazer uma visão muito prática do que nós vemos no dia a dia do nosso trabalho. Então, aqui na área de Turnaround and Restructuring da Deloitte, o nome é muito cheio aí de pompa, mas, na verdade, a gente trabalha muito com questões empresariais. A gente atende todo o ciclo de vida de uma empresa. Então, desde o momento em que ela está iniciando suas atividades, até aquele momento que ela está já num momento muito bom e ela precisa manter o crescimento dela, até no momento em que ela inicia a crise ou encontra-se no momento de uma crise muito forte, né, que é o momento pré-falimentar e, se não, o falimentar, seguindo para um encerramento de atividades e, eventualmente, uma liquidação forçada aí. O que a gente verifica com tudo isso? A gente tem uma equipe multidisciplinar. Nessa equipe nós temos contadores, advogados, engenheiros, administradores, economistas, e com o passar do tempo e na nossa atuação, a Deloitte ela não pode exercer, né? Ela tem um TAC assinado com a AB, onde a gente não pode exercer nenhuma atividade competente à advocacia. Então, a gente sempre atua junto com advogados, escritórios, ao longo de todos esses anos. E o que a gente pescou, assim, muito facilmente, e isso se tornou muito claro com o passar dos anos. As teses jurídicas, elas se tornaram extremamente complexas, e o sistema judiciário, então ali o contencioso, até mesmo as negociações extrajudiciais, elas tornaram extremamente sofisticadas. Então, lá atrás, quando a gente não tinha tantos processos digitalizados, quando a gente não tinha uma internet que fornecia tantos dados, que a gente tinha que fazer aquela busca, aquela pesquisa nos livros, né, que tinham todos os acórdãos, e aí a gente ia para a biblioteca, enfim, aqui a gente começa a entregar um pouco a idade, né, então é melhor parar. Mas a gente via que as peças que, de fato, eram analisadas com muita cautela, com muita precisão, eram aquelas peças que colacionavam o maior número possível de julgados, que traziam uma vasta doutrina. Só que isso hoje é muito simples, né? Então, qualquer peça que a gente analisa, ela vem com muita informação jurídica, digamos assim. É muito fácil você jogar no Google um trecho do que você precisa e automaticamente você ter dezenas de julgados, trechos de diversos artigos de todos os estados da federação, uma pluralidade de informação jurídica muito grande. E qual que é essa tendência que a gente vem observando? As teses jurídicas, por mais elaboradas que elas vêm sendo feitas, né, elas têm perdido um pouco aquele encanto de chamar a atenção do julgador como é necessário, como precisa em muitas ocasiões. Então, a gente começou a quebrar muita cabeça, porque no ramo que a gente atua com mais frequência, que é o da insolvência, quando a gente atua em processos de recuperação judicial, em falências, a gente sabe que o fator tempo é um dos pontos mais importantes daqueles casos. Então, a gente não tem muito tempo para esperar, para discutir, para insistir numa tese. A gente precisa de decisões rápidas e decisões precisas e decisões que analisem a fundo determinados pontos. Então, o que a gente viu? Que uma das formas da gente tirar um pouco essas questões que elas necessitam de uma atenção muito individualizada, que elas não podem seguir ali um fluxo automático de juízo, de cartório, que a gente tinha que trazer informações precisas que tirassem ela do plano estritamente teórico. E qual foi a saída que a gente bolou para isso e que tem dado muito resultado e tem dado muito sucesso, e é isso que a gente quer trazer em exemplos práticos, inclusive, para vocês. Quando a gente traz elementos financeiros para suportar essas teses jurídicas. Então, um exemplo assim rápido, só para começar a ilustrar, e passo a palavra aqui para o nosso financista, que é
o André, que ele vai tratar com muita mais precisão desse assunto. Mas é justamente, por exemplo, quando a gente tem lá um plano aprovado numa Assembleia Geral de Credores, e daí tem um credor que entende que aquele plano ele foi aprovado por conta de um voto abusivo de um credor, e que aquele credor, só ele vai sair beneficiado daquele plano que é aprovado. Se hoje a gente leva essa discussão da abusividade do voto para um magistrado, é aquela tese que o magistrado de vara especializada, ou que tem pelo menos umas 4 recuperações judiciais na mesa dele, ele não aguenta mais. Ele não vai olhar com cautela para aquilo, porque ele entende como, bom, todo credor que está insatisfeito que votou não, ele vai falar que o voto foi abusivo. Próximo. E daí, como a gente consegue mostrar isso de uma outra forma? Quando o credor ele procura uma assessoria financeira, ou ele vai atrás de um financista, né, um escritório de contabilidade, enfim, vou colocar aqui no nosso caso, quando nós somos procurados, o que acontece? O advogado nos liga e fala, olha, eu estou com essa situação, eu tenho esse plano, eu entendo dessa forma, você pode dar uma olhada? A gente rapidamente analisa, na mesma hora, com o olhar treinado que a gente tem técnico, a gente fala, olha, esse plano de fato não para em pé. Esse plano, ele está pautado em questões que elas não batem com aquelas informações que foram prestadas ao longo de todo a recuperação judicial, em todos os relatórios. Ou essa projeção que é feita, ela é baseada em índices que não sustentam. E daí, ao invés de chegar com aquela tese totalmente teórica da abusividade do voto e bater nessa tecla, chega-se com um relatório financeiro onde, por A mais B, demonstra que aquele credor, de fato, é o único que vai sair beneficiado. Que nenhum outro credor vai conseguir ter o seu crédito saldado de maneira eficiente se aquele plano for homologado pelo juízo. Outras hipóteses. Aqui a gente está falando da recuperação judicial. Então, quando a gente fala do bem essencial para a manutenção da atividade da empresa, que agora tem, né, os julgados que falam, olha, o capital de giro, o dinheiro, ele não pode mais ser considerado um bem essencial. Tudo bem, mas isso na teoria, né? Quando a gente vai para uma empresa, analisa a situação dela, e a gente prova por A mais B, através de dados financeiros, através de índices econômicos, de que se aquele caixa, ele for retirado da empresa, que ela não consegue pagar a energia, que não vai gerar o maquinário, que daí aquela máquina, que é o bem essencial, não vai funcionar. Então, o que adianta eu manter o maquinário todo lá e tirar o caixa, que não é o bem essencial, mas ele sim é essencial para fazer aquela atividade toda fluir de alguma forma. Isso são exemplos de recuperação judicial. Mas aqui eu trago para os senhores e provoco para levar em todas as discussões que a gente tem no universo empresarial. Então, quando a gente está falando de disputas societárias, questões empresariais das mais diversas, a grande maioria dessas discussões, elas envolvem fatores financeiros. E esses fatores financeiros, eles podem ser a chave, sim, para comprovar e trazer de uma maneira muito clara e muito lúcida para um magistrado a importância daquele ponto ou como ele deve olhar para aquilo. O que a gente tem visto é justamente isso. São magistrados que eles precisam de informação. É muito complicado, às vezes, e aí eu digo do meu passado, eu já trabalhei por um tempo, na época da faculdade, no Central, como estagiária de magistrados, e daí ele falava, olha, aqui no parágrafo 5 da petição, ele fala que se isso não acontecer em tanto tempo, vai acontecer, vai gerar uma crise, mas baseado em quê? Então, às vezes, quando o advogado ele traz essas informações sem um substrato que comprove financeiro, ele perde a atenção e, entre aspas, aí, a confiabilidade do juízo naquele dado. Feita essa introdução, eu passo a palavra aqui para o André, que é o meu sócio,
financeiro, ele que é o responsável pela elaboração de todos esses relatórios e todo esse material que suporta muito essas teses, mas também acho que, André, você pode falar até um pouco de quando esses relatórios eles acabam sendo usados não só em casos judiciais, mas também no extrajudiciais, quando tem negociações bastante complexas em jogo e que, às vezes, entrar na negociação com esses dados em mãos ajuda a conduzir a negociação para um lado ou para o outro. Legal, obrigado, Ana. E fique à vontade também para complementar. A gente entra com a visão financeira nos trabalhos, sim, nos trabalhos, mas é sempre importante contar com todo o apoio jurídico para todas as teses que estão sendo discutidas, né? Assim, de fato, o que a gente gosta de agregar dentro dessas discussões são olhares de negócio, olhares que trazem uma visão, de fato, bem complementar. Então, um ponto interessante que a Ana comentou é que em disputas, em negociações, às vezes extrajudiciais, quando você traz uma visão independente da situação, seja de uma gestão financeira, se ela foi bem executada ou não, se a tomada de decisão, qualquer que esteja sendo julgada, teve um embasamento, não só porque eu acho que aquilo é o melhor, mas porque, de fato, tem um estudo financeiro por trás, e quando esse estudo ele é revisado e trazido à tona, facilita, assim, imensamente a discussão que é tratada, né? Ela sai do que eu acho que é melhor ou que não é, para que, de fato, você tenha uma marcação financeira ali, trazendo uma tona para discussão, né? Então, a gente selecionou aqui, na verdade, alguns itens específicos para ilustrar para os senhores pontos que a gente tem costumado trabalhar e auxiliar advogados e escritórios nas suas teses, para discutir com vocês e trazer um pouquinho aqui, e também alguns cases interessantes que a gente tem colocado, que a gente tem visto bastante sucesso aqui no nosso dia a dia. Então, basicamente, eu vou trazer rapidamente 8 aqui, a Ana já trouxe 2 aqui para discussão, então, um do bens de capital essencial, uma coisa só que eu queria reforçar, além do que a Ana já trouxe, é que, de fato, hoje, nenhuma empresa sobrevive sem o seu capital de giro. Então, quando a gente fala de, o caixa, de fato, não é um bem essencial, assim, é bem complicado uma empresa funcionar só com seus ativos ali, mobilizados ali para dentro. Então, todo o estudo que demonstra que um ciclo de conversão de caixa de uma companhia, ele é devido, e o montante, às vezes, que precisa ser liberado, que precisa ser demandado, ele consegue trazer essa referência. Então, a nossa experiência de observar outras empresas, às vezes concorrentes, empresas que fogem um pouco daquela situação, para trazer uma informação de mercado para aquela situação, ajudem muito essa discussão, porque você também sai, às vezes você de fato tem um caixa ali travado, e a gente consegue eventualmente segregar o que é de fato essencial para o giro, para o funcionamento da empresa, para outros recursos, aplicações que podem ser tratados de uma forma separada. Então, esse é um tipo de análise que um complemento financeiro e um complemento de mercado ajuda demais esse tipo de discussão, né? Uma outra vertente que a gente tem ajudado bastante são disputas e discussões de fraudes e desvios de recursos. Então, fraudes e desvios de recursos, você tem vários caminhos para serem discutidos, né? O primeiro, eu acho que é interessante colocar, é se a gestão de fato foi fraudulenta e intencional para chegar naquele ponto, né? Antes de propriamente ir olhar uma fraude, buscar algum ativo ali atrelado. Esse tipo de análise de gestão, ele também é interessante, e o que a gente costuma adicionar como casos para serem discutidos e estudados, é olhar um período histórico e trazer todos os momentos e fatores de decisão, quais foram os embasamentos tomados naquele momento. E aí você consegue ir acompanhando, será que, aquele gestor, ele tinha algum estudo embasando aquela tomada de decisão? Será que aquele gestor, ele de fato selecionou, documentou, teve uma governança por trás? E aí depois que você parte dessa discussão mais de gestão financeira propriamente dita, você consegue trazer um mapeamento de transações financeiras, então, para suportar toda essa contestação. Então, você consegue olhar uma perspectiva de identificação de eventuais fraudes e potenciais desvios de recursos que estão ali rodando. Então, a gente consegue ir atrás, a gente vai trazer um caso para vocês mais para frente de um trabalho que a gente teve de bastante sucesso, em que a gente consegue buscar recursos desviados, recursos que não estão, de fato, na discussão, mas que foram levados a terceiros, você consegue trazer de volta para provar que, de fato, teve uma fraude, né, já partindo do pressuposto da gestão que já foi provada como uma gestão fraudulenta. Então, assim, são estudos que a gente consegue ir preparando, laudos complementarem às teses e às posições dos advogados. Então, nada aqui funciona sem o advogado liderando na interação. Então, são realmente
coisas pontuais. Um exemplo aqui, antes da gente até seguir, a gente teve um caso interessante que a gente terminou até recentemente, em que a gente foi chamado pelos advogados para auxiliar na discussão que eles estavam em relação à gestão fraudulenta, e todo o estudo técnico de gestão que a gente trouxe mudou toda a rota que estava sendo tratada na decisão, na defesa. Então, estava sendo olhado pontos de tomada de decisão, que quando a gente trouxe, às vezes, evidências de uma fraca documentação, sem embasamento claro para aquelas escolhas que foram feitas, mas, por outro lado, a gente conseguiu identificar que nenhum recurso, de fato, foi desviado. Os recursos foram empregados dentro da empresa. Então, você teve ali, de fato, uma decisão em que o recurso foi aplicado dentro da empresa e, por fins de negócio, mercadológica, não deu certo a decisão que foi tomada, mas você não teve uma fraude propriamente provada do ponto de vista financeiro. E aí a tese toda foi montada por outro caminho. Então, essas discussões entre um time financeiro, um time administrativo, junto com os advogados, ela é muito rica nessa troca, tipo, o que está sendo identificada, o que está sendo colocado ali, pode ser que, será que uma tese ou alguma vertente que está sendo levada, de fato, vai ser comprovado do ponto de vista estritamente de caixa financeiro? Então, essa interação, quase que um trabalho a quatro mãos entre advogados e administradores financeiros, contadores, ela é muito rica para todas essas discussões, né? Josino, pode seguir para o próximo? Outros dois itens interessantes que a gente tem visto bastante atuação conjunta entre um time financeiro e um time jurídico. O primeiro é negociações com órgãos competentes, né? Então, aqui, claramente, trazer uma visão de uma capacidade de pagamento, por exemplo, do cliente. Se você vai fazer uma transação tributária, se você vai fazer alguma negociação, será que é de fato viável? Será que aquele deságio que está sendo proposto, aquele alongamento, ele é legal? Ele vai caber dentro daquele fluxo de caixa daquela empresa? E aí a negociação em si é feita pelos advogados, junto com os magistrados, todos ali envolvidos, mas assim, ter um documento, suporte, bem embasado, que nem a Ana comentou, trazendo índices financeiros, trazendo bases de fluxos, às vezes com os bancos, se você tem recursos, se de fato aquela proposta ela vai ser executada, né? A gente vê bastante casos em que muitas negociações e transações tributárias são feitas, são formadas, por exemplo, e aí logo, passado alguns meses, já se passa a não cumprir com o que foi acordado, porque de fato aquela proposta ela não era viável, né? Então, trazer uma discussão e um momento ali, de fato, que vai ser cumprido, faz toda a diferença. E mais do que isso, às vezes até um acompanhamento a posterior. Então, o acompanhamento financeiro e do advogado, trazendo, se de fato o que foi negociado e está sendo aplicado, propriamente dito, ajuda para futuras transações, futuras, negociações com órgãos competentes, a ele ter segurança de que quando ele receber um laudo ou um documento que demonstre toda aquela capacidade, com os subsídios que vem ali por trás, será que realmente vai ter aquela entrada de recurso? Será que aquela entrada de recurso que está sendo apresentada, que vai honrar com essa negociação, ela tem fundamento ou é simplesmente ali um papel que chegou aqui para trazer de base, né? Então, toda uma análise de viabilidade financeira desses deságios sendo propostos da capaz de caixa, ela é fundamental para qualquer advogado que esteja negociando ali uma transação com órgãos competentes, né? E o mesmo vale, e aí já entrando no ambiente de recuperação, que é onde a gente tem atuado bastante, na elaboração de PRJs, né? Então, a gente tem acompanhado, seja na posição de administrador judicial ou de assessores financeiros, ou até como atuações independentes. Às vezes a gente está ajudando algum escritório que está ali com o teu cliente em construir um plano, até criticar um plano de recuperação judicial. A gente vê diversos planos que são feitos simplesmente para cumprir com com o regulamento, vamos seguir em frente, vamos ali para lá e vamos começar a negociar coisas que não vão ser cumpridas, né? Então, você poder, de fato, construir um plano de recuperação em que ele está fundamentado, eu vou ter aqui recursos que vai vir dessa fonte, eu vou ter, às vezes, um DIP que vai ser estruturado desse formato para fomentar aqui, ou eu vou ter uma UPI sendo criada, e não só simplesmente jogando, vamos surgir uma UPI, não, vai ser uma UPI com esse ativo, com essa qualidade de recurso financeiro que pode ser por vinda desse jeito, eventualmente até já estruturando o formato de venda que essa UPI vai ser colocada. Então, são várias análises que precisam ser feitas para que esse plano de fato tenha fundamento e que os credores possam votar ali, sabendo que o seu recurso vai ser devidamente pago, né? Então, isso é uma coisa que a gente
a gente tem visto dos dois lados, né? Então, assim, até o próximo item que a gente vai trazer, que é de contestações, mas aqui, falando de plano de recuperação judicial, hoje, podendo, com a nova lei, apoiar credores em criticar e trazer, eventualmente, planos alternativos, essa crítica financeira alinhada com a visão jurídica dos planos, ela ganhou muita força, porque hoje você consegue, como credores, se juntar, trazer um plano que às vezes é muito mais viável para a própria recuperanda e que vai fazer sentido para todos os credores, vão ter os seus créditos ali, de certa forma, honrados. Então, é muito importante ter esse alinhamento. Josino, pode ir para o próximo? Aqui, já falando um pouquinho de contestações gerais, né? Então, um pouco ali do que o César leu ali do meu currículo, né? Então, você trazer análises de estudos de viabilidade, estudos financeiros específicos para qualquer tipo de contestação que está sendo feita. Então, é uma contestação, tipo, que tem um plano sendo apresentado. Será que esse plano ele tem uma análise matemática que para de pé? A gente cansou já de pegar planos sendo apresentados para trazer algum tipo de negociação em que você tem erros matemáticos sendo colocados no fluxo de caixa. Então, coisas aparentemente básicas que você consegue trazer, que às vezes passa desapercebido quando você está fazendo uma contestação puramente jurídica, né? Não sei, Ana, você... até te interromper. Fica à vontade. Mas aí, nesse ponto, a gente pode colocar muitas outras situações jurídicas, né? Então, quando a gente está discutindo um contrato, uma discussão de contrato que a gente viu muito na pandemia, né? Com a mudança radical aí do mercado, da situação do mundo, ele se tornou impraticável, incumprível. Então, esse tipo de análise, ele sai muito da questão teórica de falar, estamos numa pandemia, etc., e traz o famoso contra fatos não há argumentos, mostra por A mais B porque aquilo aconteceu. Contratos leoninos e toda essa visão. Então, lógico, aqui a gente hoje tem uma visão que a gente fala muito de recuperações judiciais, mas essa ideia, né, essa nova tendência que a gente vem observando, ela é aplicável a todo o ramo empresarial do direito. Então, muitas teses que a gente, lá no passado, ficava debatendo muito, a questão ideológica, ela pode ser muito mais simplista, ela pode ser muito mais objetiva, prática, que é o que a gente sente que hoje, né? Hoje ninguém tem muito tempo, todo mundo tem que resolver. Então, a gente traz para essa realidade com esses dados e torna tudo mais claro, transparente para o magistrado, que se sente também muito mais confortável e seguro a dar a decisão. E acho que só complementando aqui, por exemplo, um exemplo, por exemplo, em questões arbitrais, em que se tem laudos de peritos, fazendo laudos, às vezes, de ativos, de revisão, você tem, às vezes, um apoio financeiro do time do advogado para até analisar aquele laudo daquele perito, porque a gente conhece diversos laudos que são elaborados, que você às vezes não tem um fundamento. Assim, posso até trazer para vocês uma discussão que a gente participou um tempo atrás, simples de uma avaliação de um terreno que estava sendo disputada entre dois sócios, e foi trazido um laudo para a discussão arbitral daquela situação, e o laudo, de fato, trazia todo o embasamento técnico, de engenharia, de ABNT, para fazer aquela precificação, mas quando você ia olhar profundamente o que estava sendo colocado ali, toda a referência era tratada em terrenos e coisas de mercado que não eram, de fato, compatíveis com o que estava sendo apresentado, e o laudo estava sendo seguido como referência. Então, assim, é importante ter diria que uma parceria jurídico-financeira para que se tenha poder ter uma capacidade de fato, criticar um laudo que às vezes é apresentado como um laudo de um perito, que, na verdade, às vezes ele não está completo ou robusto o suficiente para que seja embasado uma decisão, uma discussão, né? Então, nesse caso, é um caso bem simples, de fato, de você poder olhar e falar, poxa, não está comparando aqui, e terreno é bem simples, né? Você compara metro quadrado de terrenos na região, transações posteriores, e, de fato, às vezes você está falando de terrenos que são de reserva, terrenos que não tem uma transação, de fato, ali para ser olhada, e você consegue pegar isso facilmente, né? O próximo item que a gente separou, um case para compartilhar com vocês, que acho bem aqui nessa questão de contratos que a Ana disse. O próximo item que eu já vou passar para frente, a gente já falou um pouquinho do direito de abuso de voto, né? Pode seguir, Josina, por favor.
Esse é um item interessante de bloqueio em conta bancária de consórcio. Esse aqui é um item que, de fato, às vezes, você consegue fazer um estudo financeiro, uma perspectiva, de fato, de que membros do consórcio ali, diferente, que às vezes estão com o mesmo bloqueio, travando eles, de fato, aquele dinheiro é devido e deve ser liberado. Então, a gente consegue segregar um estudo financeiro entre qual é a participação de cada membro do consórcio e entender se aquele recurso ele é de fato de um ou proveniente para o outro, e liberar essa discussão dentro do processo. Então, às vezes, você tem uma entrave ali que está bloqueando, numa ação trabalhista, né, que determina, e a gente consegue, de uma perspectiva bem rápida, parecida com a anterior, que a gente fala da distribuição do bens de capital essencial, né, você consegue segregar isso de fato, porque às vezes aquele montante proporcional à participante que está sendo discutida, ele é devido e para ser desbloqueado, né? Então você consegue construir esse estudo. E a busca de ativos, né? Falei um pouquinho já na questão de fraudes, né? Esse aqui é um item bastante interessante e que a gente tem trabalhado muito junto com escritórios, em que a gente consegue ir atrás, de fato, de ativos que não estão, de fato, na peça ou em discussão, que eventualmente foram, não necessariamente desviados, mas que foram movimentados previamente aquela discussão em si, ou aquela fraude, ou aquela evento de falência que possa estar ocorrendo, e a gente consegue trazer ele para a discussão. Então, você consegue, de fato, gerar uma liquidez para, às vezes, um bem que está travado, ou trazer uma garantia diferente para aquele credor, que às vezes não está sendo nem visualizada naquele momento. Então, isso aqui eu não diria que é uma análise propriamente financeira, mas ele é uma busca com uma vertente, de fato, de negócio financeiro que ajuda muito. Assim, a gente tem diversos casos que a gente viabiliza garantias, viabiliza créditos, viabiliza discussões por ativos que às vezes foram movimentados ou transacionados para outras partes relacionadas ao longo do tempo que podem ser colocados, de fato, em discussão. Então, esse é um item bem interessante, a gente vai compartilhar com vocês também, com os senhores, um caso bem legal agora na sequência. A gente segregou aqui, Josino, pode ir para o próximo, quatro cases aqui para compartilhar com os senhores, bem recentes que a gente tem atuado, que envolvem essa discussão financeira e esses itens que eu passei agora, até porque eu acabei não trazendo alguns exemplos ali que eu queria compartilhar agora com vocês em mais detalhe. Então, de novo, Ana e César, por favor, fiquem à vontade, alguns deles vocês estiveram bastante envolvidos ali, se quiserem complementar alguma coisa. Esse primeiro item, esse primeiro caso que a gente está trazendo aqui, ele é um processo de recuperação judicial de uma empresa de grande porte, com bastante exposição nacional, e aqui a gente, na verdade, foi consultado pelos acionistas, e aí não como assessor financeiro da Recuperanda, nem dos credores, mas como um agente completamente independente à situação, para, de fato, criticar e analisar os planos alternativos que os credores estavam propondo, pois o plano da Recuperanda havia sido rejeitado, e trazer para agregar na discussão coisas que para os dois lados faziam sentido. Então, a gente criticou premissas operacionais, criticou questões financeiras de pagamento dos créditos, a gente trouxe cenários diferentes e sensibilidades que podiam ser tratadas. Então, por exemplo, a gente juntou os dois planos, então a gente pegou qual que era o impacto que o plano da Recuperanda trazia de coisas interessantes para todos, do plano dos credores, que poderia ser unificado, e de uma forma bem transparente e independente, porque a gente ali não estava nem para nenhum dos dois lados, a gente, inclusive, entrou via os acionistas, mas a gente trouxe um relatório completamente independente para a discussão, mostrando que existia um meio de campo em comum para as partes chegarem e votarem dentro da Assembleia, propriamente dita. Então, foi uma situação bem interessante, é um processo que está agora em fase final, e tanto os credores quanto a Recuperanda conseguiram evoluir absurdamente o nível das discussões, que estava quase num nível já de discussão e briga ali entre as partes, mas para trazer uma visão nova para esse processo. Então, hoje, com a nova lei, que você pode trazer um plano alternativo, ele é uma entrada interessante, não só pelo acionista, que nem foi o caso que a gente entrou aqui, mas às vezes por um credor, e propor uma análise independente de todas as partes, para que seja quase que como um mediador financeiro dentro das questões que estão sendo discutidas. Então, aqui foi bem interessante, a gente identificou, como exemplo para vocês, dentro da proposta, créditos que não eram completamente pagos, e que se você trouxesse
um deep finance ali para dentro da discussão, e até uma movimentação de premissas operacionais que não tinham um respaldo por trás, viabilizava, assim, uma discussão de parcelas relevantes dentro dos créditos. Então, trazendo simulações desse tipo, mostrando para os credores, de novo, sem ser parcial, qual é o impacto naquele crédito, qual que é o tempo de recuperação, qual que é o desconto que ele vai receber. Isso sempre acaba ajudando bastante para as discussões. E nesse caso foi um caso bastante de sucesso nosso. A gente tem visto a evolução das discussões assim de forma absurda e positiva, né? O próximo caso, Josino, pode seguir em frente? É o caso de uma empresa do setor de infraestrutura. E aqui tem uma questão interessante, em que, parecido com o que a Ana Beatriz comentou, a empresa estava prestes a entrar num processo de recuperação judicial e algum período antes, alguns meses antes, o principal cliente rompeu o contrato, alegando que não tinha mais uma relação, não queria fazer nada com aquela própria empresa, e a empresa basicamente se tornou inviável dentro do processo. E aí a discussão toda que foi tratada ali para dentro do juízo era que aquele contrato, será que ele deveria ser honrado e mantido dentro do processo? Porque, tipo, se aquele cliente, vamos chamar assim, teve algum tipo de informação que o processo de recuperação judicial estava para iniciar, e ele vai lá e rompeu o contrato previamente, ele basicamente inviabilizou qualquer tipo de negociação, qualquer tipo de transação ali dentro da situação. E a discussão que a gente entrou para fazer, sem julgamento de opinião ali propriamente dito, foi, primeiro, estudar a essencialidade daquele contrato para prestação de serviço. Então, assim, será que, de fato, aquele contrato ele era essencial para que aquela recuperanda, entrando na recuperação judicial, honrasse com os seus credores, ela conseguisse negociar condições que, de fato, a tornassem viável? O segundo ponto era, poxa, se aquele contrato, ele participando ou não, então ele sendo mantido ou não, existe forma de trazer uma proposta de pagamento para os credores? Será que existe fundamento para a recuperanda impedir que aquele contrato seja restabelecido? Então, a gente vai, de forma independente, de novo, montando análises financeiras, simulando aquele contrato sendo mantido, aquele contrato saindo, e a discussão, sem devidamente colocar se o rompimento daquele contrato teve alguma questão de conhecimento de informação sigilosa, qualquer coisa que seja desse tipo, trazendo fundamentos para que o juiz e credores tenham informação na mão clara. Vale a pena você brigar aí para uma disputa desse sentido? Será que é importante eu trazer se é um contrato essencial para que tudo funcione, que a recuperação ela funcione e consiga suerguer aquela empresa? Então, nesse caso propriamente dito, são casos em que a gente trouxe todos esses cenários, então foi um estudo bem completo que a gente mostra, e de fato aqui nessa situação a gente chegou à conclusão que o contrato, por mais que ele era muito importante, ele não era essencial para a sobrevivência da empresa. A empresa conseguiria sim, partindo de uma reestruturação, obviamente ela precisaria reduzir a operação, reduzir tudo mais, e obviamente, consequência disso, alongar os pagamentos aos credores, né? Porque a empresa diminuiu ali de tamanho. Então, você acaba fugindo da discussão técnica financeira, você consegue seguir, ela é essencial, não é essencial, e aí você parte por então até uma outra discussão. Por que aquele contrato foi rompido antes da recuperação judicial em tão pouco tempo? Será que você tinha uma informação privilegiada que partiu ali, que foi discutida? Ou não, foi simplesmente uma questão de negócio, que foi uma outra análise que a gente trouxe para a mesa aqui dentro desse trabalho, em que a gente conseguiu também trazer informações de mercado, que de fato aquele contrato ele não tinha condições de mercado com concorrentes. Então, por coincidência ou não do timing da situação, aquele contrato ele foi proposto para uma renegociação, não foi feito, ele foi rompido. Então, será que qual que é a situação ali trazida para a mesa? Então, todos esses pontos financeiros e mercadológicos sendo colocados acabam gerando uma decisão muito mais embasada para os advogados na discussão e para o próprio juízo definir ali o que ser feito e dado sequência na situação. Então, esse é um caso bem interessante. É um caso que ainda está em discussão, mas a discussão hoje está muito mais fundamentada em termos de essencialidade ou não, se de fato as condições eram de mercado, se o rompimento ele inviabilizou a empresa e se existem formas de se propor pagamentos aos credores de uma forma mais alongada. Então, tipo, hoje a discussão já está nesse sentido, já estamos discutindo o alongamento dos pagamentos aos credores, não necessariamente a inviabilidade da recuperação judicial. E por fim, aqui, só para a gente encerrar os exemplos e aí depois abrir para perguntas dos senhores,
é um caso interessante, Josine, pode ir para frente? De processo falimentar de uma empresa, e aqui, César, por favor, fiquem à vontade para complementar, vocês estão bem presentes nesse trabalho, mas aqui é uma empresa que está em processo falimentar, é uma empresa em que não se tinha ativos ali propriamente para honrar com aquela massa falimentar, e aí foi feito um estudo para apoiar a administradora judicial na busca de ativos que possam ser incorporados ao movimento da falência e sim honrar com os créditos ali devidos dentro do movimento alimentar. Então, toda aquela busca de ativos que a gente colocou antes como um exemplo, aqui, de fato, está viabilizando o processo. Então, assim, era uma coisa que já estava dado como um caso como perdido, propriamente dito, vamos chamar assim, de uma falência que nada será recuperado, mas quando você consegue fazer um estudo financeiro, contábil de gestão, e você consegue provar que você teve recursos ilegais sendo desviados, desvios de recursos e de ativos, e aí você vai atrás desses ativos, seja até mesmo fora do Brasil, internacionais, e depois trazer eles para dentro do processo, ele acaba viabilizando uma falência que estava parada, né? Não sei, César, vocês querem comentar? Acho que vocês tiveram uma atuação direta ali, né? Ana, você quer falar, Keiko? Não, eu acho que a ideia é bem essa. Acho que a gente já se estendeu aqui. Acho que a ideia geral, a gente é basicamente essa. Nesse caso do rastreamento de ativos, que a gente chama, na verdade, a gente sabe muito das técnicas, né, e ferramentas que os advogados têm de localização. Mas uma coisa que a gente viu que é super complementar é quando a gente parte de informações financeiras para fazer todo esse traço. Então, a gente consegue chegar em movimentos, em bens, em transações, que se a gente for usar aquelas técnicas tradicionais, a gente não consegue ter acesso. Então, na verdade, quando a gente faz esse que a gente chama do asset tracing, né, que é o rastreamento de ativos, que ele vai tanto nacional quanto internacional, a gente volta com um relatório onde a gente conta toda a história, a gente mapeia tudo, e a gente já faz de uma forma que chega muito mastigado para advogado, no seguinte sentido: bom, aqui, se você pedir uma desconsideração da personalidade jurídica, você já chega aqui, ali, então já chega vamos supor, um mapa feito, pronto, para ser colocado em ação. E tudo isso a gente consegue através, lógico, a gente tem algumas tecnologias aqui internas, que são feitas especialmente para isso, mas muito por essa história financeira que é contada. Então, pelos números, a gente consegue identificar e buscar coisas que, às vezes, quando a gente faz aquela pesquisa padrão, né, a gente, às vezes, passa batido e, às vezes, tem um bem ali que resolve toda a situação e que ninguém está enxergando, porque ele foi maquiado de uma forma muito hábil no momento certo. Só complementando, Ana, nesse sentido aí, acho que essa parte contábil financeira, esse estudo também, ele agrega a questão da demonstração do esvaziamento patrimonial, que ele é super importante para fundamentar a maioria dos pedidos perante o juízo, perante o MP. Então, a técnica nossa utilizada não apenas ela acaba demonstrando efetivo desvio ou não, mas você precisa demonstrar que esse desvio ele gerou um esvaziamento que culminou numa quebra, numa insolvência da empresa, para fundamentar qualquer pedido de retomada desse ativo e até a condenação dos seus controladores, sócios que estavam envolvidos nessa operação. Bom, acho que a ideia geral era essa. Acho que agora a gente abre para... Tem uma pergunta aqui. Acho que, André, você é o mais qualificado para responder. Quais são os riscos empresariais peculiares do mercado brasileiro? Acho que só um início que eu faria a gente, até pela nossa experiência, o que a gente vê quando a gente lida com empresas nacionais e estrangeiras, a gente vê que o perfil do empresariado brasileiro ele é muito único, né? Ele é familiar. Então, se a gente olha quais são os grandes conglomerados empresariais brasileiros, a gente vai ver que é familiar. Então, a gente tem muita questão psicológica envolvida, que é a seguinte: como meu avô fundou, meu pai fez crescer, e essa empresa ela vai quebrar ou ela vai mal na minha mão. Então, entra numa parte de um negacionismo do empresário, que ele vai falar que aquele ano não deu certo porque choveu muito, o ano seguinte não deu certo porque choveu pouco, no outro ano não deu certo porque
o Brasil perdeu a Copa, depois de 4 anos porque ganhou a Copa, e daí entra num estágio. Então, eu acho que isso é muito importante no papel de nós, advogados, quando a gente está assessorando um cliente, dar essa visão para ele muito precisa. Então, trazer dados, colocar no chão, mostrar que aquilo de fato está acontecendo, que aquela execução não está acontecendo porque fatores externos, é porque o negócio precisa de um remédio. Quanto mais cedo as medidas forem tomadas e mais rápidas elas forem tomadas, a chance de recuperabilidade daquela empresa sobe demais. Então, eu acho que o advogado, ele tem esse papel, lógico, do técnico, né, jurídico, mas ele também tem que assumir muitas vezes o papel do terapeuta, do psicólogo, e de buscar aí, trazer o cliente para a realidade e mostrar de uma forma muito clara que o caminho é aquele, deve ser tomado daquela forma. André? Eu acho que só complementando, que eu acho que realmente você trouxe o principal ponto aqui da peculiaridade aqui do mercado brasileiro nessas questões de riscos empresariais, mas eu complementaria com 2 coisas. Acho que a primeira que a gente vê, e a gente encontra até já respondendo também conjuntamente a próxima pergunta, né, identificando a dificuldade, os maiores desafios que a gente teve na implementação da análise financeira, a falta de informação e de documentação em governança. Então, qualquer um desses trabalhos que a gente contou aqui para os senhores, eles demandam dados, demandam informações a serem estudadas e analisadas. E o que a gente vê hoje no Brasil é uma falta de cuidado em governança com informações históricas sendo montadas. Então, quando você vai estudar gestão financeira, quando você vai montar uma viabilidade de um negócio, ou se você vai realmente conversar com esse empresariado familiar e mostrar para eles qual que é a situação, quais são os caminhos, por que chegou naquele momento, a falta da governança dos dados e do cuidados é sempre uma dificuldade gigantesca. E a gente encontra isso desde empresas pequenas, familiares, até empresas grandes com gestão familiar aqui no Brasil. Então, isso é muito, a gente vê também, uma questão muito cultural aqui. Então, quando a gente acaba trabalhando também em alguns casos internacionais, com empresas de fora, e a gente vê uma cultura de organização e de preservação de dados muito maior. Então, você consegue, de fato, fundamentar qualquer estudo que você vai fazer, seja para provar uma fraude ou para pegar um ativo desviado, ou realmente para trazer uma solução para uma transação, uma viabilidade, você consegue ser muito mais preciso e provar com muito mais qualidade as informações. Né? Eu acho que esses são os principais riscos que a gente vê no empresariado do mercado brasileiro, e também é nosso maior desafio. O nosso maior desafio realmente é encontrar e analisar dados precisos para dentro da discussão. E aí o segundo risco, na consequência, volta para a questão do negacionismo. Então, é o ponto de, poxa, eu não concordo, eu acho que eu vejo coisas diferentes, mas por isso que eu comentei diversas vezes, quando a gente entra numa posição independente da análise, então, até para trazer um exemplo para os senhores, a gente faz estudos independentes bem completos da situação, e quando a gente está trabalhando para um advogado, para um escritório, ele consegue selecionar o que ele vai usar para a tese dele. Então, não necessariamente todo o estudo que a gente traz, ele ajuda a defesa, ajuda o argumento, mas ele não só pode selecionar o que ele vai construir para a defesa dele, como também se preparar para a discussão que vai vir do outro lado. Então, assim, ele tem uma visão completa. E aí, o empresariado que está ali na discussão, da mesma forma. Então, ele consegue, essa daqui não consigo me defender por aqui, não consigo levantar dados por aqui. Então, eu diria que esses são os principais desafios ali e os maiores riscos, peculiaridades aqui no mercado brasileiro que a gente tem encontrado. André e Ana, vou aproveitar aqui minha posição de mestre de cerimônias, vou fazer uma pergunta também. Primeiro, parabéns, achei muito, muito interessante, porque existe uma restrição natural, pelo menos falo por mim, né, dos operadores do direito com essa parte das finanças, com a parte financeira dos problemas que a gente enfrenta, né? E muitas vezes a consequência financeira ela é tão relevante que ela torna a própria tese
tese jurídica irrelevante, né? Eu estava pensando, quando vocês estavam falando, estava pensando em alguns exemplos que a gente tem um impacto financeiro muito grande das decisões judiciais, né? Algumas coisas com as quais eu trabalho, por exemplo, a gente discute muito a questão do rol da ANS, né? A Cláudia também mexe bastante com isso. Se eu digo que o rol é exemplificativo, qual que é o impacto financeiro que isso vai ter para as operadoras de benefícios, para os planos de saúde, né? Muitas vezes, quando o juiz ele dá a decisão, ele não pensa nisso, né? Eu atuo bastante na área societária. Na área societária, vocês sabem que um dos grandes problemas que a gente tem é a questão de precificação de empresas, né? Muitas vezes o juiz ele fala, eu acho que essa empresa aqui ela tem que ser precificada pelo fluxo de caixa descontado. Legal. Daí quando chega lá na liquidação, você faz o cálculo e o cálculo dá mais do que vale a empresa, né? A empresa não tem como pagar aquele sócio que está saindo, senão ela quebra, ela fica sem capital de giro, né? Então, minha pergunta mesma questão do voto abusivo também, né, em recuperação judicial, ou eventualmente até uma aprovação via crackdown, é muito importante o juiz ter essas informações financeiras e pensar nas consequências jurídicas da decisão que ele vai dar. Então, eu queria saber como tem sido a receptividade dos juízes em relação a esses pareceres que vocês apresentam, até porque imagino que vocês estejam por um cliente, então tem uma certa parcialidade nesse laudo, né, mas queria saber como que vocês têm visto, se vocês acham que tem, aos poucos, acontecido uma mudança de cultura em relação aos impactos financeiros das decisões judiciais. Esse ponto que você trouxe, doutor Paulo, ele é bem importante. Eu acho que aí a gente tem que colocar uma diferenciação entre o que a Deloitte hoje faz e o que geralmente a gente vê. Isso eu estou falando o que a Deloitte faz, mas óbvio que muita gente faz por aí, não estou aqui de modo algum colocando a gente em outro patamar. Mas qual é o cuidado que a gente toma? A gente não faz estudos sob encomenda, digamos assim. Os nossos laudos, e vai no nosso disclaimer inicial, eles são completamente independentes, é bem o que o André falou. Quando você chega para a gente e fala, olha, eu quero que você analise se esse voto foi abusivo, alguma coisa assim. A gente já prepara para o cliente e fala, olha, a gente vai fazer uma análise. Eu não garanto que eu vou responder o que você quer ouvir. Mas, de toda forma, se eu responder o que você não quer ouvir, você já vai ter todo o subsídio aí necessário para se preparar para o que você vai ter que se defender daqui para frente. Então, o fato dessa nossa análise ela ser independente e não encomendada, que é o que a gente vê muitas vezes quando a gente vai atrás de um assistente técnico, por exemplo, isso já é reconhecido no mercado. Então, os juízes, eles se sentem muito confortáveis com esse tipo de documento que complementa a tese jurídica, porque não são aquelas perguntas que elas são calculadas e respondidas de uma forma para endereçar. Não, é um estudo que ele analisou tudo e chegou naquela conclusão. Desse modo, a gente tem sido, acho que eu arrisco dizer que todos os casos que a gente trabalhou até hoje, eles foram muito bem sucedidos, muito bem recebidos, e muitas vezes, inclusive, o magistrado solicitou que a gente fosse para um despacho, esclarecer alguns pontos. A gente tem um contato grande com o nosso nome, né, a nossa prática, pelo fato de nós atuarmos muito como administradores judiciais. Então, essa parte da independência, da imparcialidade, ela é muito conhecida já. Então, eu acredito que isso também abriu muitas portas e ajudou muito nessa parte. Mas o que a gente sente desses casos, até com um magistrado que a gente nunca trabalhou, nunca viu na vida, é justamente isso. É a diferente forma de se apresentar. Então, essa forma onde ela é mais transparente. Eu acho que o segredo está aí. O juiz, ele precisa se sentir respaldado, seguro e não manipulado. Quando chegam esses laudos independentes, como o André falou, faça um laudo independente. Você usa uma parte do laudo, você não precisa usar o laudo todo. Você usa a parte que te convém. Mas ele foi elaborado de uma maneira independente. Então, ele traz dados ali realistas, ele traz uma análise fria dos números, nada fantasiado. Então, a gente tem visto isso, que tem sido muito bem recebido também em segunda instância. Desembargadores têm nos consultado, chama lá, olha, você pode vir aqui sem compromisso, esclarecer, eu não estou entendendo muito bem, a gente vai, lógico, daí com o advogado da parte que nos contratou, obviamente, mas a gente sempre ressalta esse lado. Eu acho que, independente de ser Deloitte ou qualquer outro assessor,
A importância é essa, é uma análise independente, é isso que vai fazer toda a diferença, é isso que vai ser recebido com outros olhos para os magistrados, e é isso que vai dar segurança na decisão dele. Perfeito. Acho que essa diferenciação ela é muito importante, né? Quando você pega só o assistente técnico, ele acaba sendo muito parcial e, por isso, a importância que o juiz dá para aquele assistente acaba sendo minorada, né? Quando você pega um nome, por exemplo, Deloitte, o juiz já olha com outros olhos, né? Naturalmente, você consegue identificar ali uma imparcialidade naquela informação. O outro ponto que eu ia colocar também, que é uma dor nossa aqui nas recuperações judiciais, porque muitas vezes a gente vê que no Brasil a recuperação judicial ela é utilizada como um instrumento pré-falência, né? Então, minha empresa não dá mais, então vou entrar com recuperação judicial, vou lá fazer um acordo com os credores e depois eu entrego a empresa, paro, enfim. Eu queria ver como que vocês têm sentido, se o mercado tem amadurecido no uso da recuperação judicial, ou se ainda o brasileiro não entendeu muito qual que é a função dela no ordenamento. Bom, aí eu tiro e coloco o meu chapéu de administradora judicial aí dos casos que a gente tem visto. Hoje, o que a gente tem sentido? Que até pelas alterações na lei e pelas alterações principalmente que foram implementadas na falência, né, no processo falimentar, hoje os juízes estão muito menos tolerantes. Lá no passado, os juízes eles tinham muito medo de quebrar uma empresa. Então, eles ficavam muito reticentes, poxa, mas não, vamos dar mais uma chance. E com isso a gente via recuperações judiciais, que eram para serem encerradas, né, se a gente for olhar assim, 3, 4 anos, que é o normal, entre aspas, levando 8, 10, 11 anos. Agora, a gente tem uma falência muito rápida, muito otimizada. Se a empresa quebra e verifica que ela não tem bens, aquela falência é encerrada naquele mesmo momento. Então, a gente fez, com a alteração da lei, a gente fez até uma limpa nos nossos casos, porque facilitou muito, a gente conseguiu encerrar mais de 20 casos no ano passado, justamente usando esses artifícios. E o que a gente sente hoje é isso. O magistrado, ele já está descolado nessa matéria. Ele não é mais tão manipulado quanto era anteriormente, e essa chantagem emocional que a falência trazia, ela não é mais tão eficiente. Então, quando é comprovado, e aí também tem muito o papel dos credores, que eles têm que ser ativos nas recuperações judiciais, e o administrador judicial, que ele tem que cumprir com a função dele, que ele é uma parte independente, um longa-manos do juízo. Ele tem que ficar de olho, mostrar os fatos, trazer dados, e indicar, não ter medo de indicar. Essa empresa, ela está acontecendo isso, ela não está conseguindo pagar os funcionários dela, ela não vai chegar numa assembleia, ou o plano aprovado, olha, ela sequer cumpre o plano. Então, eu acho que a indicação da possibilidade de uma convolução em falência, junto com essa maior confiança do juiz em convolar em falência, entender que aquilo é o melhor para a sociedade como um todo, eu acho que isso tem mudado bastante. A gente vê um perfil muito diferente hoje em dia. As empresas que estão nesse estágio, até a perícia prévia, hoje em dia, ela tem ajudado muito, né, esse filtro inicial. Então, eu acho que a lei ela tem se valido de vários artifícios que têm dificultado essa postura. Doutora Cláudia, por favor, fica à vontade. Não, perfeito, adorei a palestra. Muito bom agregar conhecimento. Tem um ponto que o doutor André falou com excelência, que é a questão das empresas familiares. O Brasil tinha esse perfil. Eu vejo, e também porque tinha aquela questão de, essas empresas mais antigas, principalmente do ramo mais industrial, ao invés de contratar pessoas extremamente competentes e gabaritadas, geralmente o filho assumia como CEO, o filho assumia como CFO, e ele não conseguia gerir a empresa como deveria, e tinha uma questão de confusão patrimonial, né? Faziam aquelas antigas holdings, mandavam valores, e depois traziam para aquele grupo familiar, e isso acabou quebrando essas empresas mais antigas. O que eu vejo hoje é uma mudança no mercado nesse sentido, as startups e a entrada de investimento estrangeiro.
porque eles são extremamente rigorosos com as análises, com os compliances, e assim, não pode ter uma vírgula fora do lugar, e ele trouxe esse sistema de organização. Então, hoje eu vejo, pelo menos as startups na área da saúde, que eu atuo bastante com elas são muito organizadas, muito meticulosas com os documentos, talvez seja uma mudança aí de cenário e que melhore bastante essa questão. É verdade, doutora, só simplesmente complementar, de fato, que nem a Ana comentou no começo, a gente também atua em empresas que estão escalando, e a gente ajuda bastante na gestão financeira e planejamento financeiro dessas empresas, de fato, e a gente realmente visualiza muito isso, inclusive investidores que entram, esses fundos de investimento que fomentam essas startups, eles de fato recomendam o apoio de profissionais externos especializados. Então, a gente tem acompanhado diversas empresas para fazer planejamento, gestão, acompanhamento de caixa, e essas empresas vão se profissionalizando, ganhando corpo e trocando a vida, e de fato, a gente espera bastante num prazo não muito longo, nessas disputas que a gente tem participado, situações que essas empresas hoje ainda não estão tão presentes, quando isso for demandado, de fato, ter muito mais informações ali, documentos, numa governança muito mais estruturada, porque realmente é uma novidade boa que o mercado internacional trouxe aqui para o nosso mercado nacional. E até puxando o último gancho aqui, sem estender muito, mas esse exemplo que a senhora trouxe, doutora Cláudia, do mercado da saúde, né, ele é muito particular, porque a gente vê que são empresas onde os empresários são médicos, na maioria das vezes, né? A gente aqui dentro da Deloitte, a gente inclusive tem a gente chama de indústria, então é todo um pilar focado nesse mercado da saúde, porque é muito específico. A forma como ele é gerido, a mentalidade, né, do empresariado é muito específica. Então, eu acho que também quando a gente vai analisar todas essas questões que a gente trouxe aqui financeira, é muito importante a gente saber com qual mercado a gente está lidando e olhar com aqueles olhos. Então, aqui a gente tem uma equipe que é toda especializada em varejo, outra que é toda especializada em saúde, outra que é toda especializada no agro, indústria de base, energia, óleo e gás, telecomunicações, porque não adianta você chegar naquele mercado e olhar friamente os números. Isso vai causar uma distorção. Você tem que saber analisar os números com a mentalidade daquele mercado, que é muito específica. Então, esse exemplo da saúde é bem isso. A gente vê empresas familiares que foram fundadas por médicos, que os filhos também eram médicos, daí um ali fez administração, chegou, mas é uma coisa que foi se embolando. A indústria da saúde, ela é muito caricata nesse sentido, e ela ilustra bem essa situação. A gente encontra a mesma coisa no agronegócio, né, que geralmente são pessoas que sempre fizeram agronomia, e daí vão gerindo conglomerados gigantescos que movem o país, mas não tem aquela capacitação técnica necessária para gerir um grupo empresarial que fatura bilhões por ano. E aí a gente vai fazendo todos os desdobramentos, mas é isso mesmo. Nessa mesma linha da saúde, e também com esse mesmo problema, você pega as grandes cooperativas de saúde, né? Unimed e tal. São médicos que se juntam, que não têm nenhuma expertise de administração, expertise financeira, e que gerem ali bilhões, né? Então, se assemelha muito essa questão das empresas familiares, também essa dificuldade de gestão. Por isso que é fundamental o advogado ele internalizar que a gente precisa desse outro lado financeiro, né? Por mais que caricatamente o advogado não goste de números, não goste de finanças, a gente precisa cada vez mais entender que isso é uma necessidade, né? Não adianta a gente ficar no mundo jurídico nas nossas teses e no final das contas aquela decisão que o juiz dá é inviável de ser implementada, ou aquela RJ é aprovada e 6 meses depois se vê que ela não serve para nada porque a empresa já estava quebrada antes, né? Então acho que é importante a gente trabalhar muito isso, e acho que essa palestra faz um serviço realmente para a advocacia nesse sentido. Eu queria aproveitar que o nosso presidente Alexandre Fanti está aqui e abrir a palavra também, presidente. Por favor, fica à vontade. A casa é literalmente sua. Obrigado, Paulo. Na verdade, a casa é nossa. Agradecer e ouvir atentamente uma área extremamente importante, né, nessas mudanças que temos aí dinâmicas no mercado, e a importância de cada vez mais a advocacia estar preparada com informação, porque quem detém a informação, né, está à frente. Então, não é mais momento de
das empresas, dos advogados, enfim, dos departamentos jurídicos, entrarem nas demandas e nas contendas despreparados e contando aí com o Poder Judiciário tão somente. Então, quanto mais a advocacia, quanto mais o advogado auxiliar também os magistrados e auxiliar, hoje, né, temos aí a sorte de em São Paulo termos as varas especializadas, mas quanto mais a gente conseguir municiar o magistrado com documentação, com essas teses como foram apresentadas aqui, a gente consegue atingir de uma maneira mais eficiente o nosso objetivo, demonstrar e fazer aí a prova necessária para garantir o sucesso ou, eventualmente, mitigar os riscos de uma ação judicial. Então, agradecer aqui aos nossos palestrantes, Ana Beatriz, que esteve conosco aqui hoje, compartilhando aí o seu rico conhecimento e o seu tempo, que a gente sabe que é bem escasso. Agradecer também ao doutor André aí por, de igual maneira, ceder aí um pouco do seu conhecimento, do seu know-how conosco aqui também nessa noite. O César Ferreira aí também, o doutor, que compartilhou com a gente aqui, fez essa triangulação, né, parecendo até o ataque do Brasil aqui, 3 atacantes de peso e com muito gabarito compartilhando. E o Paulo e a Cláudia aqui no meio-campo dessa seleção, né, fazendo ali a mediação e municiando aí os nossos artilheiros da noite nessa palestra tão rica e tão importante para a nossa subseção, que tem sempre como objetivo preparar a advocacia e proporcionar encontros como esse, justamente para que a gente tenha cada vez melhor e cada vez mais preparada a advocacia aqui de Santo Amaro, desse nosso pequeno universo de 11 mil advogados e 43% da cidade de São Paulo e 4 milhões de habitantes, e um grande centro financeiro também, né? Temos Berrini, temos parte aí da Vila Olímpia, temos o Centro Empresarial, o Senesp, então é uma região também vocacionada ao empreendedorismo, vocacionada ao direito empresarial. Então, agradeço, Cláudia, Paulo, por fazerem aí frente às nossas comissões, respectivamente, de direito empresarial e compliance, fazendo um brilhante trabalho aí nesse ano de 2022 e encerrando a programação das respectivas comissões esse ano. Então, fica aqui registrado os meus agradecimentos. E quem não conseguiu pegar desde o início, quem chegou agora, está disponível no YouTube, está lá para rever. Qualquer dúvida, qualquer necessidade de uma audição um pouquinho mais atenta do que foi falado hoje, então está lá disponível para todo mundo no nosso canal do YouTube, 102 Santo Amaro. Então, agradeço aqui. Não sei se o Paulo ou a Cláudia vai fazer as considerações finais para o encerramento, mas eu deixo aqui a palavra para vocês e agradecendo mais uma vez a todos que participaram também como ouvintes e aos nossos colaboradores que viabilizaram a realização desse evento também. Muito obrigado. Queria agradecer também a Ana, ao André, ao César, dizer que nós tivemos aí uma média entre 40 e 50 advogados ao longo da palestra, o que é quase um milagre, considerando que a gente estava falando de questões financeiras, né? Então, parabéns, acho que isso só prova o brilhantismo aí da apresentação. Agradecer por terem aceitado o convite e, naturalmente, a casa está aberta para outros temas, para outras palestras. Eu acho que é muito rico. Fizemos hoje de forma online, né? Mas também gostaríamos de tê-los num outro momento presencialmente também, para a gente poder ter uma interação mais completa, mas só agradecer e parabenizar. Muito obrigado. Doutora Cláudia, por favor. Eu também só tenho a agradecer. Nós temos aí outras ideias para o ano que vem, talvez um curso presencial. Estava até conversando anteriormente com a doutora Ana, com o doutor André, com o doutor César, seria bem interessante. Vamos aí pensar numa proposta bem bacana, que acolha todos, de bastante interesse, né, para mostrar esses números mais próximos, né, mais concretos na realidade aí do desenvolvimento de uma recuperação judicial, que eu acho que seria excelente, não só de uma recuperação, mas talvez em tudo, né, até uma apuração de haveres de uma companhia, né, enfim, é uma imensidão, né, a matéria é gigantesca e excelente e fundamental, exatamente. Já fica realmente aí a solicitação da organização de um curso de recuperação judicial, um curso prático, e também um curso aí de compliance. Eu sei que os três também
tem grande atuação nessa área. Já tivemos há algum tempo, já faz mais de 5 anos que tivemos o curso de compliance aqui, e também de RJ. Eu acho que está na hora de voltar, né, Cláudia, né, Paulo? Trazer de volta aí, mudou muita coisa, 5 anos nesse universo é uma eternidade, então eu acho que está na hora de fazer aí a reciclagem dos nossos colegas. Então já fica aqui a solicitação e o pedido. Com certeza, vamos trabalhar nesse sentido. Muito obrigada. Estou agradecendo a todos. Da nossa Muito parte, obrigado eu gostaria a todos. de agradecer todo mundo. Obrigada. Obrigada. Obrigado também a todos os participantes. Obrigado. E em nome Boa da noite Ordem aí. dos Advogados do Brasil, subseção Santo Amaro, agradeço novamente a presença do nosso presidente e